Fala galera Power! Esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que te ajudam a ser um profissional valorizado e de destaque no Power BI. Eu sou Renato Lira, um planilheiro apaixonado pelo Power BI, em especial as linguagens IME e DAX. Hoje nós vamos falar sobre a atualização de 2022. Não estou enganado não, tá? Em maio de 2022 tiveram uma série de atualizações que vão melhorar da água para o vinho a adoção do Power BI em todas as empresas. Porém, eu estou falando da atualização dos data marts, disponíveis apenas para as capacidades premium. Mas, se você não tem a capacidade premium, nem premium por usuário, veja o vídeo mesmo assim, pois aqui eu discutirei muitos temas relevantes que podem ajudar você a melhorar a sua produtividade através do Power BI Serviço. Mas, afinal, o que é esse Data Mart? Ele é um novo artefato disponível no Power BI Serviço, porém apenas para quem tem a versão Premium ou Premium por usuário. E o que é que ele faz? Ele cria uma instância do SQL automática para você. É isso mesmo. Você, analista do negócio, não precisa saber uma vírgula sobre como criar o seu Data Warehouse. O Data Mart, ele cria tudo para você. E o melhor, como ele é criado para ser consultado pelas instâncias de Power BI, ele já vai ser otimizado para a chuva de consultas que o Power BI faz em um Data Warehouse. Idealmente, as empresas elas deveriam ter um Data Warehouse, porém, muitas vezes ele não está acostumado, ele não está preparado para receber as consultas automáticas geradas pelo Power BI. Então, muitas vezes, apesar de ter um Data Warehouse disponível, é recomendado você replicar toda a solução já na nuvem do Power BI para evitar problemas de performance ou até pior, de derrubar o seu servidor. Mas com o Data Mart isso não tem problema, pois é criado justamente para essa finalidade. Mas, Renato, você acabou de falar de Data Warehouse, Data Mart, qual que é a diferença? Tecnicamente nenhuma, tá? A diferença é que o Data Mart ele é criado automaticamente, em contrapartida o Data Warehouse ele é criado e mantido por uma equipe especializada. Isso quer dizer que eu vou acabar com o meu Data Warehouse existente? De jeito nenhum, tá? Os processos existentes devem ser fortalecidos, porém a criação do Data Mart ele se aproxima do usuário do Self-Service BI, que é aquele que partiu do negócio de planilhas Excel e aos poucos está invadindo esse mundo da TI. E dá a flexibilidade de, a qualquer alteração urgente, o próprio analista seja capaz de fazer a alteração, coisa que muitas vezes, por questão de sobrecarga das equipes de TI, pode levar semanas ou meses, ou seja, simplesmente o prazo não é atendido. E sem uma funcionalidade como o Data Mart, o usuário de negócio ia dar seu jeito para se virar, que seja em planilhas Excel ou um amaranhado de data flows, não importa. O usuário de negócio é criativo. E tendo uma ferramenta mais próxima daquela existente pelos profissionais de TI, facilita a vida de todo mundo. Tanto o do usuário de negócio de fazer a alteração do seu jeito, mas que resolva o seu problema no curto prazo, quanto a questão de visibilidade por conta do departamento de TI, pois o Data Mart é totalmente integrado com a parte de segurança e auditoria do Azure. Mas por que essa atualização é importante? Pois dá meios com pouco ou nenhum código para um analista de negócio melhorar todo o fluxo de dados disponíveis. A gente sabe que, na prática, é uma bagunça. E, se você tiver algo disciplinado para eliminar aquela chuva de anexos para cima e para baixo, segue essa planilha, não vale essa é a versão final 2. Então, a gente podendo eliminar esse tipo de coisas, vai facilitar bastante a nossa vida. E, de certa forma, a gente já tinha o Dataflow que ajudava nesse tipo de tarefa. Mas qual que é o problema do Dataflow? O acesso ao Dataflow era dado a nível de workspace. E muitas vezes você acabava dando acesso a mais artefatos do que a pessoa deveria ver, ou seja, não apenas aquele um Dataflow, mas todos os outros Dataflows. E, por outro lado, você dava acesso a todos os dados. Aqui, como a gente vai ver mais adiante, no Data Mart você tem RLS.
Você consegue criar grupos e restringir, de modo que a pessoa, por exemplo, do Nordeste, só veja os dados da sua regional, que seria o Nordeste. Então, isso facilita bastante toda a governança e distribuição de análises de dados geradas. De novo, vou bater nessa tecla, pois ela é muito importante. A existência do Data Mart não vai fazer com que o seu Data Warehouse atual deixe de existir. Por outro lado, ele faz com que aquelas empresas que não têm a capacidade de ter um Data Warehouse serem capazes de ter um Data Warehouse criado automaticamente e preparado para a chuva de consultas que o consumo do Power BI faz para essa pobre base. Uma outra grande vantagem é que, além da TI conseguir enxergar, ela consegue reforçar os rótulos de sensibilidade. Então, aquelas informações confidenciais, secretas, ultra secretas, vão ter o devido rótulo aderente com a política da companhia. É uma fonte centralizada para Self-Service BI com RLS e automaticamente você também pode criar o seu modelo de dados, fazer expressões DAX e disponibilizar não só as tabelas em um ambiente do SQL Server, onde as pessoas que já são acostumadas a fazer suas próprias queries vão conseguir conectar e ter a mesma experiência de consumo que precisam, e, por outro lado, você consegue já dar um modelo semântico com relacionamentos bem definidos e expressões DAX, fazendo algumas contas um pouco mais elaboradas. Só um disclaimer, pois como as tabelas são armazenadas diretamente no SQL Server, esse é um modelo de Direct Query, ou seja, as consultas não usam o VertPack, que é a principal diferencial do Power BI. Eles vão usar a própria linguagem SQL. Então, a depender da expressão, a sua linguagem DAX pode não funcionar. Uma outra vantagem do Data Mart é que ele vai rodar 100% na web. Não existe uma versão desktop que, primeiro, exige recursos computacionais do lado da máquina que está instalada, e segundo, hoje, basicamente, você teria que ter um ambiente virtual ou uma máquina do Windows. Então, usuários de Mac, Linux, vão conseguir construir toda a infraestrutura de maneira direta na web. Ok, mas como é que funciona esse Data Mart? Daqui a pouco a gente vai ver o demo, mas basicamente ele usa tudo aquilo que nós, usuários do Power BI, já sabemos. Ele usa o Power Query para extrair dados. A diferença é, uma vez que o dado entrou na nuvem do Data Mart, ele vai ser transformado em uma tabela e as operações a partir daí vão ser feitas nesse ambiente do SQL Server. Ou seja, de maneira muito mais eficiente. E se você quiser fazer alguma consulta pontual para tentar responder uma pergunta específica e não recorrente, você pode usar a própria interface do usuário, que ele cria uma consulta SQL para você. Você não necessariamente precisa saber uma vírgula de SQL para poder se beneficiar. Então, além de um servidor do SQL, onde você consegue conectar com fontes externas, como um SSMS para fazer suas consultas, ele também cria um dataset vinculado, onde você consegue criar as medidas DAX no modelo já relacional. Mas, Renato, está parecendo bom demais para ser verdade. Sim, foi uma funcionalidade que está em preview, que acabou de ser anunciada, mas o potencial é simplesmente de fazer brilhar os olhos. Agora, você não vai resolver o problema da sua empresa inteira, a menos que seja uma empresa pequena, usando um Data Mart único, pois ele provisiona até 100 GB de espaço para fazer todas as operações. Então, o recomendado é que você isole todas as necessidades de dados de um departamento ou de uma gerência para que ele seja aquele one-stop shop, ou seja, um local único onde todos os consumidores analíticos vão para consumir as informações. Quer seja informações brutas, ou seja, tabelas para poder ela construir o seu próprio dataset, fazer sua própria análise, ou mesmo informações já tratadas através do dataset vinculado, que é criado automaticamente. Aqui, na documentação de lançamento do Datamart proveniente da Microsoft, a gente tem esse diagrama. Ele é muito bom para ilustrar tudo aquilo que a gente consegue fazer.
Então, da esquerda para a direita, a gente tem o caminho natural do dado, onde ele é gerado nas suas fontes de dados, ele, idealmente, ele deve ser alimentado em um datamart, para a gente ter um local único com todo o domínio das informações, e esse datamart, ele automaticamente cria um dataset automático. Mas sempre se lembrem da beleza da escalabilidade do Power BI Serviço. Da mesma forma que uma fonte de dados, por exemplo, a cotação de dólar, pode alimentar múltiplos datamarts, um datamart pode alimentar múltiplos datasets, também conhecidos como conjunto de dados na tradução para o português. Da mesma forma, a gente tem vídeo aqui no canal, se não me engano, na próxima semana vai sair um outro, especificamente falando que o Power BI é uma ferramenta focada no modelo, ou seja, o mesmo dataset ele pode alimentar múltiplos relatórios. Não existe a necessidade de você fazer tudo geminado em um dataset alimenta um único relatório, ou seja, a gente tem toda essa questão de escala. E, para finalizar, essa última perna é pouco utilizada, até porque as interfaces gráficas dos dashboards, né, que seria, na tradução literal, o painel do Power BI, realmente é um pouquinho pobre, mas você consegue pensar informações de múltiplos relatórios em um único dashboard. E esses múltiplos relatórios, por acaso, podem ter mais de um dataset como origem. Então, o que é que a gente está acostumado? No Power BI Desktop, a gente consegue, de certa forma, fazer tudo. Tanto o bloquinho do datamart, dataset, relatório, conectando diretamente nas fontes, usando o Power Query para fazer o ETL, fazendo a modelagem e as expressões DAX no nosso modelo de dados e alimentando o relatório. O primeiro passo super importante é a gente separar. Tá? A gente ter um arquivo PBX, um arquivo Power BI Desktop, exclusivo para alimentar e dar a manutenção no dataset e, consequentemente, se lembra daquilo que eu falei, um dataset pode alimentar múltiplos relatórios. Pode ser um relatório feito exclusivamente para uma apresentação, onde eu vou adicionar dentro do PowerPoint, onde eu mudo o padrão de cores para escala de cinza. Por quê? Pois é alguma demanda da apresentação. Então, se eu tenho um único dataset, eu posso ter múltiplos relatórios consumindo desse dataset. Essa é a primeira cisão que vai dar um ganho de produtividade absurdo para o seu processo que envolva dados. Um outro ponto muito relevante é que muitas vezes a gente faz as mesmas transformações em vários datasets diferentes. Então a gente pode dar um passo além e aquelas transformações recorrentes a gente consegue alimentar em um Dataflow. E aqui, até agora, tudo que eu estou falando aqui, ele existe na versão Pro do próprio Power BI. Tá? Na versão Free, a gente não consegue criar o Dataflow, mas o dataset conectar múltiplos relatórios, mesmo na versão Free, onde você usa o seu workspace pessoal, você conseguiria. A partir do Dataflow, você é obrigado a ter uma licença Pro, porém, você consegue fazer essa extração de dados diretamente das fontes, alimentar na nuvem do Power BI e, a partir dela, um output armazenado nesse Dataflow, também conhecido como fluxo de dados, eles podem alimentar vários datasets. E qual que é a beleza agora dessa nova componente, né, que é a componente do datamart? Essa nova componente, de certa forma, é um centralizador. Todos os dados relevantes para a análise de um ou mais conjuntos de dados de um determinado tema de interesse, se lembra que eu falei, o datamart não é para modelar a sua empresa inteira, ao menos que ela seja bastante pequena, mas é para modelar um departamento, uma gerência, um domínio de assunto específico. Então, você pode e até deve, primeiro, introduzir o dado externamente da nuvem para um Dataflow e esse Dataflow poder ser capaz de alimentar um ou mais datamarts e ir seguindo na propagação dos elementos. Um ou mais datamarts alimentam um ou mais datasets, um ou mais datasets alimentam um ou mais relatórios e um ou mais relatórios alimentam um ou mais dashboards ou painéis. Então, essa arquitetura ela é pronta para você ganhar produtividade, pois a gente tem a questão da escala.
Uma coisa que eu defendo muito é eliminar esse tanto de anexo para baixo e para cima, quer seja como um anexo de um chat do Teams ou mesmo um e-mail enviado. O responsável, ele deve entregar o dado tabular, mas nunca através de um arquivo, e sim através de um data flow. Então, todo dado que é gerado do jeito tradicional, ou seja, através do Excel, ele deve ser, pelo próprio dono do Excel, alimentado em um data flow, e a partir desse data flow, ele consegue alimentar o data mart para todo o público de interesse ser capaz de consumir esses dados através do data mart. Quem que vai ser o responsável pelo data mart? Alguém mais maduro em todo esse ecossistema do Self-Service BI, disponibilizado pelo Power BI, vai ter que ter uma função centralizadora para tal. Ah, Renato, então você está dizendo que vai criar data flow para tudo para alimentar o data mart? Não. Se você já tem um data warehouse vindo de maneira corporativa ou uma base capaz de ser conectada diretamente, você pode conectá-las diretamente ao seu data mart. Mas o ponto é, o data mart é um local de compras único, um one-stop shop. Ou seja, o data mart ele é uma interface criada automaticamente com as informações do SQL, onde você não precisa saber uma vírgula para consumir todas essas informações, e ele gera automaticamente uma versão do dataset totalmente em Direct Query. Para quem é um pouquinho mais avançado, sabe que é uma funcionalidade boa, porém tem alguns pontos de atenção, onde, por padrão, o recomendado é você usar o modo Import. Mas isso é tema para outra conversa. O Datamart está disponível desde maio de 2022, ainda em preview, ou seja, algumas coisas podem mudar. Porém, se você tem um workspace assignado na capacidade PPU, prêmio por usuário, ou prêmio, o que eu gosto de chamar de PPC, prêmio por capacidade, você vai ver, primeiro, que pode ter essa barrinha de saiba mais, e você consegue adicionar um novo Datamart. Mas, Renato, eu não estou vendo isso. Existe uma configuração no portal de administração onde o seu administrador pode barrar por padrão a criação de datamarts, tá? Então, se você tem algum workspace premium e você não está vendo essa visualização, procure o administrador para poder liberar isso para vocês. Então, ao clicar aqui em adicionar um datamart, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma instância autoconfigurada do SQL nessa capacidade, no caso eu estou no Premium Per User, né? Ou seja, na nuvem da própria Microsoft, e essa interface é bem parecida com o que a gente está acostumado, né? A gente pode direto pegar no Excel, de um fluxo de dados, importar, ou aqui eu vou clicar em obter dados de outra fonte. Basicamente, ele usa o Power Query para pegar dados externos para aqui para dentro. Então, tudo que a gente já está acostumado, que seja no Power BI Desktop ou mesmo no Dataflow, a gente consegue adicionar. Vou apertar cancelar aqui, porque o que eu quero é adicionar dados de um fluxo de dados. Vai pedir para eu entrar aqui na organização. E, como esse é um workspace de teste, a gente tem poucos data flows. Vou pegar esse primeiro aqui, só para fins de a gente enxergar o que a gente está conseguindo. Ah, já tem um Data Warehouse com uma instância do SQL Server. Você pode conectar aqui também. Vou clicar em transformar os dados e vou querer duas consultas, tá? Então eu vou acabar duplicando aqui. Então a primeira eu vou colocar cédulas e eu vou adicionar um filtro que ele adiciona o filtro apenas das células, e o outro eu vou adicionar aqui o meu moedas, onde eu seleciono apenas as moedas. Se você perceber, isso aqui é exatamente o Power Query, onde a gente pode ver o editor avançado, ver o script M que foi gerado automaticamente. Então, após finalizar, eu consigo vir aqui e salvar. Reclamou aqui, então deixa eu acessar o Workspace. Então, ele reclamou aqui e depois eu fiz uma instrução a partir de uma entidade linkada, né? A gente tem que primeiro fazer a referência para a entidade linkada e depois fazer as transformações que a gente precisa. Mas já aproveito para ir para o próximo passo. Então, a partir do momento que você sai de um datamart, ele vai criar
dois artefatos aqui no seu workspace. O primeiro é o próprio Datamart e o segundo é o conjunto de dados associado, né? Ou seja, é geminado com esse Datamart, onde o storage dele é 100% Direct Query para as tabelas adicionadas aqui no Datamart. Ele cria esse nome estranho que a gente pode vir aqui e renomear. Vou renomear para meu primeiro Datamart. Automaticamente ele renomeou não apenas o meu Datamart, mas também ao dataset, o conjunto de dados vinculado a esse Datamart. Agora eu vou simplesmente abrir o meu Datamart, tudo diretamente na nuvem, e eu vou recriar as minhas funções. Vou acelerar o vídeo aqui. Tá, então basicamente, como isso aqui ele aponta para um Dataflow, que é um Linked Entity, e de novo, eu estou aqui na capacidade Premium e ele permite eu fazer isso, eu não posso continuar fazendo alterações, etapas aplicadas aqui. Eu tenho que referenciar ela e daí sim adicionar essa minha consulta, onde ele aplica o filtro das células, o outro das moedas. Um outro ponto importante é a gente não carregar, né, desabilitar a carga dessa entidade linkada aqui. Tá? Então eu vou salvar e ele vai validar o Dataflow e adicionar nessa instância do SQL essas tabelas, cuja origem é esse Dataflow. O que quer dizer isso? Que toda vez que eu atualizar o meu Datamart, ele vai pegar a última versão que estiver disponível no Dataflow. Se ela simplesmente não atualizou, ele não vai atualizar, ele é inteligente o suficiente para otimizar essa performance. Beleza, então ele acabou de me criar aqui essas duas tabelinhas, uma com o ambiente das células e outra com as moedas. Está executando a query aqui, eu consigo ver uma pré-visualização. Esse ambiente aqui, ele não é o do Power Query. Apesar de aparentar muito, ele é o ambiente do Datamart, que roda diretamente da nuvem. Aqui, a gente pode, por exemplo, vir aqui em página inicial, transformar os dados, ou seja, pegar aquela consulta Power Query que a gente fez e fazer alguma manutenção, tá? Então não é o caso que eu quero, eu vou apertar cancelar. E a gente pode criar uma nova consulta, ou seja, em cima de todas as tabelas que você carregar aqui, eu posso querer fazer um bem bolado. Por exemplo, juntar novamente uma consulta na outra. Então, ao criar uma nova consulta, eu simplesmente arrasto as tabelas e ele adiciona essas duas tabelas aqui. Eu posso clicar no botãozinho de mais e com interface muito parecida com o Power Query, sendo que a diferença é que ele vai gerar um código SQL automaticamente para mim. Não vai ser mais um código na linguagem M. Então eu posso, por exemplo, acrescentar consultas como novas, as células com as moedas, e ele vai unir essas duas informações e ter uma tabela única que é o output dessa minha consulta. E ao final de fazer essa consulta, eu posso vir aqui e habilitar a carga. A funcionalidade é nova, eu não estou conseguindo sair direito daqui. Mas a gente pode voltar aqui para esse canto inferior esquerdo, onde eu consigo ver as minhas tabelas, né, que foram carregadas através de um processo equivalente ao Power Query. Aquilo foi simplesmente uma consulta exploratória, onde eu estava mexendo e brincando com os dados. Eu posso também vir aqui para essa nova aba de SQL, onde eu posso escrever, se eu tiver familiaridade, a instrução SQL como select todas as colunas da minha moedas. Porém, faltou o select from, eu não estou conseguindo sair daqui. É algo que com certeza ou a gente vai aprender ou eles vão consertar. E nós temos essa quarta componente, que seria a parte da modelagem, tá? Onde eu poderia, por exemplo, criar um relacionamento. Percebam que os relacionamentos aqui, eles são os nativos. Eu não tenho aquele relacionamento de muitos para muitos, apenas de muitos para um para um, ou um para muitos. E se você garantir que todos os relacionamentos são íntegros, ou seja, possuem a integridade referencial, o que quer dizer? Todos os valores de determinada coluna
do lado muitos da tabela de fatos, eles estão representados no lado 1, que seria a tabela de emissão. Isso aqui agiliza o processamento, tá? E aqui a gente também consegue ativar o filtro bidirecional. Eu vou cancelar, mas aqui a gente conseguiria fazer o nosso modelo propriamente dito, certo? Eu consigo também criar uma medida, tá? Uma nova medida, onde eu, por exemplo, faço aqui a soma do valor, tá? Então, a gente consegue criar nossas expressões DAX, lembrando que o modo de armazenamento dessas tabelas, ele é no SQL, ou seja, em Direct Query. Então, vindo aqui na página inicial, eu não estou vendo nenhum botão de salvar, tá? Então, é o nosso primeiro contato com essa ferramenta, mas eu posso voltar aqui ao Workspace, onde a gente consegue enxergar aqui os dois artefatos que eu construo todos os dados necessários no meu datamart. A depender das tabelas, eu consigo criar um mini modelo, inclusive enriquecendo com expressões DAX, pois a gente sabe que o DAX é um pouquinho mais poderoso para fazer algumas contas mais complexas quando comparado com o SQL. Só para dar um termo de completude aqui, né, a gente pode vir nas configurações do nosso primeiro datamart, onde é sempre bom dar uma descrição para todas as pessoas que tiverem acesso entenderem o contexto e o departamento que esse datamart funciona, dá as configurações do servidor, tá? A gente se lembra que a gente falou que ele cria uma instância do SQL Server. Se você copiar esse item, qualquer ferramenta capaz de se conectar com o SQL Server, ele consegue acessar nossa instância. Então, esse aqui é o link que você coloca para compartilhar externamente. Inclusive, com usuários que querem limitar dados para o Excel, a gente consegue usar através do Power Query o conector do SQL Server, usando esse caminho de conexão. A gente tem a questão das credenciais, nesse caso só usando o Dataflow, mas exatamente da mesma forma que a gente já faz tanto para o dataset ou mesmo para o Dataflow. Atualização agendada, se for o caso, o cachê, enfim, o endosso da descoberta, enfim, todas as opções aqui. Um outro ponto também é que ele criou esse meu primeiro datamart, que é um datamart, mas ele também criou um conjunto de dados, tá? Então, esse conjunto de dados ele é inteiramente em Direct Query, por isso que a gente não vê a opção de atualizá-lo, pois ele é atualizado assim que a gente atualiza o datamart no qual ele está vinculado. E se alguém quiser fazer alguma conexão para fazer uma DAX Query e extrair essa informação, você pode vir aqui na configuração do servidor e copiar esse caminho. Então, com o Power BI aberto aqui, posso vir aqui no meu conjunto de dados e perceber que eu tenho o meu primeiro datamart disponível aqui. Então, eu já posso criar um modelo em cima desse modelo. Claro, isso aqui não faz muito sentido, mas um modelo relacional bem feito e com as medidas, ele consegue conectar em tempo real com esse conjunto de dados. Ainda aqui no datamart, só para finalizar, a gente tem na página inicial gerenciar funções. E aqui a gente adiciona a nível do SQL Server o RLS, o Role Level Security. Então você consegue criar uma função, tá? Deixa eu renomear aqui para apenas cédulas. E o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai criar essa função onde a pessoa ela vai poder ver as células e ela não vai poder ver as moedas. A gente consegue vir aqui adicionar e a gente vê que a categoria, por exemplo, espécie é igual a 0. Ou seja, eu estou restringindo o acesso dessa pessoa que estiver atribuída a esse perfil a essas informações das moedas. Como eu não estou restringindo nada das células, ela vai poder ver tudo. E uma vez que eu criei a função, eu consigo atribuir as pessoas à função. E essa atribuição ela pode ser feita de maneira individualizada, porém é recomendado você criar um grupo e atribuir grupos aqui e gerir os grupos diretamente na Microsoft, que seria aqui no mygroups.microsoft.com. Ele vai pedir para você logar e uma vez você logado, você consegue ver todos aqueles grupos no qual você pertence ou você possui. E você pode, inclusive, criar um novo grupo
Então, pessoas que veem cédulas. Posso criar aqui e eu consigo, uma vez criado esse grupo, eu atribuir pessoas a esse grupo. Aperto o Ctrl F5 para ele atualizar aqui. E, uma vez atualizado, eu consigo vir e adicionar. E aqui sim, eu adiciono pessoas a esse grupo. E, da mesma forma que a gente implementa o RLS lá a nível de dataset, a gente consegue implementar o RLS a nível de datamart. E isso acaba por dar uma maior segurança no processo. É isso, pessoal. Então, essa é uma funcionalidade nova. Tem alguns detalhezinhos aqui que a gente precisa ou se acostumar ou esperar a correção, mas ela tem um potencial de, posicionada no local correto da arquitetura do Self-Service BI, revolucionar aquelas pessoas que não têm acesso a uma estrutura de TI tradicional, como é o Data Warehouse. Ela consegue revolucionar a vida do analista, em especial aquele focado no Self-Service BI, aquele que não tem sequer uma estrutura de Data Warehouse na sua empresa. Se você já tem, como a gente já falou aqui, você deve continuar com o seu processo formal. Porém, pode ser interessante você criar um datamart para consumo exclusivo dos seus analistas de Self-Service BI e eventuais correções possam ser feitas pelos próprios analistas e não de maneira criativa no Excel, na cabeça de uma pessoa, e sim em um ambiente centralizado e com controle de acesso.